Olá, gente, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda em mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E como sempre, já pegue papel e caneta, porque eu tenho certeza que deste papo de hoje vocês vão tirar muitos, mas muitos insights. Eu tenho o prazer de estar aqui com César Golini, vulgo meu primo, como nós brincamos antes, né? César é um multiempreendedor, né? Um consultor de gestão financeira, então eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos, mas muitos insights do bate-papo aqui de hoje. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao CNPJ Cast. É um prazer te receber aqui. Muito prazer, Dejão. Prazer é tudo meu. É uma honra estar aqui, fazendo parte desse podcast aqui com os CNPJs. Eu acho que vai ser um podcast muito legal. A gente vai trazer muito insight bacana para todo mundo. Ótimo, ótimo. E como eu gosto de fazer, César, vamos começar do início, né? Quem é o César? Conta um pouquinho da história, como tudo começou, amigo. Bom, vamos lá. Eu sou um cara daqui da região de Birité mesmo. A gente já se conhece há muito tempo, desde a infância. Então, desde muito pequeno, né? Eu vim de uma família humilde. A gente nunca foi uma família que passou necessidades, mas é uma família de origem humilde mesmo. Todo mundo muito trabalhador, né? E buscando o seu espaço. E vendo, né, toda essa luta da nossa família, eu aprendi que, cara, nada da vida era muito fácil. Então, eu comecei a crescer e entender que, poxa, para conquistar alguma coisa, a gente deveria realmente trabalhar, né? E a gente precisa cuidar da nossa família, cuidar de quem nós somos, estudar, né? Porque é através do conhecimento que a gente começa a crescer. Isso foi, né, galgando a minha vida ali na medida que eu fui crescendo. Uma das coisas que me inspirou, né, a começar um negócio de educação financeira foi uma experiência que eu tive quando eu tinha 9 anos. Né, a minha mãe, professora, né, você sabe disso, né? Então, quando eu tinha 9 anos, ela não fez uma festa de aniversário para mim. A gente não tinha o costume de ter muita festa e tal. Então, o contrário do que ela fez foi me dar R$50. E ela abriu uma poupança para mim no banco, colocou esses R$50 lá e falou assim: César, esse é o seu presente. Você vai cuidar desses R$50. Eu falei, poxa, beleza, né? Fiquei todo legal. Pô, tem uma conta no banco, uma poupança com R$50 e tudo mais. E esse dinheiro ficou. Passaram-se alguns meses, a minha mãe falou assim: César, vamos lá no banco para a gente tirar o seu primeiro extrato. Eu não sabia nem o que era extrato. Eu falei, que é isso? Ela falou, não, a gente vai lá ver quanto que você tem de dinheiro no banco. Eu cheguei lá, tinha R$50,36 na conta. Eu falei, mãe, foi a senhora que depositou esse dinheiro aqui para mim, que colocou esse dinheiro aqui para mim? Ela, não. Esse dinheiro, ele veio do próprio banco. Quando você deixa um dinheiro no banco, ele te retribui, colocando um pouquinho mais de dinheiro para você. E aquilo, eu falei, caraca, que legal, né? Ainda pensei assim, se o mundo inteiro depositar o dinheiro no banco, ninguém mais passa fome. O banco vai começar a dar dinheiro para todo mundo. Enfim, eu deveria ter aprendido com essa lição, né, lá atrás, que eu deveria ter começado a investir lá atrás, né? Talvez eu fosse o Thiago Nigro da nossa família, né? O primo rico, né? Mas não aprendi com essa lição, mas me marcou muito, né? Ver que, poxa, quando você coloca o dinheiro no banco, o banco de alguma forma vai te retribuir ali com um pouquinho, aquilo me marcou. Mas fui crescendo, aprendi de um jeito diferente que é necessário a gente cuidar do nosso dinheiro. Então, por todos os desafios que eu passei ali na minha adolescência, na minha juventude, né, enquanto eu fui para a faculdade também, né, a vida do estudante ela não é fácil. Então, eu acabei enxergando que existia sim a necessidade de aprender, né, como cuidar do dinheiro, como gerenciar as finanças, porque assim, ou as finanças te ajudam, ou as dívidas te consomem. Sim. Não tem meio termo nesse jogo. Não tem o meio termo. Até existe o meio termo, mas o meio termo ele é muito perigoso, porque por qualquer deslize, você pode ficar endividado. E talvez num golpe de sorte, comece a sobrar dinheiro, mas você nunca sabe quando que isso pode acontecer, né? Então o meio termo ele existe, mas ele é muito perigoso. Então eu comecei a identificar que, olha, para cuidar da minha vida, para eu cuidar da minha família, eu preciso cuidar primeiro do meu dinheiro. Só que eu fui ver isso muito tarde. Eu passei por todas as dificuldades que a maioria das pessoas passam. Já tive problema com cartão de crédito, já entrei em um financiamento que eu nem prestei muita atenção direito quando eu fui fazer o financiamento. Então, assim, são essas decisões importantes da nossa vida, que sem a educação financeira a gente acaba tomando a decisão errada. Grande parte delas eu tomei. Graças a Deus eu nunca me endividei por isso. Nunca fui uma pessoa que teve dívidas assim, que não desse conta de pagar. Mas talvez foi por muito pouco que isso não aconteceu, né? Então, eu acho muito legal trazer isso,
Porque hoje a gente vê muita gente na internet falando sobre dinheiro. Mas ninguém conta que, tipo assim, eu passei apertado lá, aconteceu isso comigo. As pessoas trazem muito do tipo, você deve fazer isso aqui, você precisa fazer isso. Mas ninguém conta o porquê, né? Então, hoje, quando eu vou falar um pouco sobre educação financeira, eu sempre levo os meus exemplos. Aquilo que eu vivi na pele, né? Para poder estar buscando o que hoje eu estou buscando, né? Que é levar cada vez mais pessoas a ter uma tranquilidade financeira que antes não tinha, né? O nosso país, né, essencialmente por história, ele não vem de famílias que ensinam educação financeira para os filhos. Não vem, né? A gente não tem educação financeira nas escolas, que é uma coisa que deveria ter. Saber cuidar de dinheiro, saber se comunicar, são assim habilidades muito importantes, que são necessárias, principalmente nesse mundo de hoje, com tanta facilidade, né? Então essas habilidades são muito importantes. E infelizmente, lá atrás, nós não viemos de um mundo assim, né? Os nossos pais nos ensinaram assim, olha, não gasta tudo o que você ganha, junta um pouquinho, mas não explicavam o porquê. Não tinham ali uma base do tipo, olha, se você pegar o seu dinheiro, você vai juntar, você pode empreender num negócio para você não ficar preso à CLT. Antigamente, e porque antigamente a visão de investimento era comprar terreno, era você ter um carro bom, isso era a visão de uma pessoa bem-sucedida, porque antigamente isso podia até fazer sentido, essa visão já não faz mais sentido hoje. Então, o nosso papel é ensinar para os nossos filhos que a educação financeira ela vem desde mesmo. Ela precisa acompanhar todo o crescimento, para que eles não sejam adultos endividados, jovens irresponsáveis com o dinheiro que ganha e jovens irresponsáveis com os dinheiros dos próprios pais, né? Porque o que a gente vê muito hoje são pessoas que às vezes não querem trabalhar porque conta com o esforço e o dinheiro dos pais, né? Porque o mercado, existem suas dificuldades ali em empregar todo mundo, existe, mas ainda assim tem oportunidade. Se a pessoa se esforçar, se a pessoa estudar, se ela quiser, ela encontra assim, boas oportunidades, né, de se destacar. Mas com todas as facilidades que a gente vem encontrando hoje, casa de aposta, jogo do tigrinho, né, a necessidade de tudo ser urgente para essa juventude hoje, que é, poxa, eu não quero me sacrificar para eu conquistar, eu quero já conquistar. Então acaba, né, apostando muito nesses jogos que vão tentar trazer um dinheiro fácil e não trazem mais dificuldades ainda. Se fosse fácil, não era assim, né? Cara, se fosse fácil, não era assim. Ninguém ia contar esse segredo assim de tão mão beijada. Não ia. E assim, é muito difícil, porque quando a gente não tem educação financeira, a gente cai nesse golpe. E cada vez mais as pessoas estão caindo nesse golpe por dois motivos. Porque elas acham que aquilo ali de fato é real, de fato elas vão ganhar dinheiro com aquilo ali, porque elas estão tão imersas nas redes sociais, na vida dos influenciadores, que elas apostam a própria vida delas naquilo que eles falam. E, cara, se fosse assim, se aquele influenciador estivesse realmente ganhando, né, dinheiro com todas aquelas apostas, ele ia pegar todo o dinheiro que ele tem no banco e ia começar a apostar. Por que ele não faz? As pessoas não pensam por essa ótica. Por quê? Porque a educação financeira não existia. Às vezes ela veio de um lar onde a dificuldade financeira era tão grande que ela tem repulsa do dinheiro, né? Muito do comportamento financeiro, né? E durante as mentorias eu vejo muito isso nos meus clientes, que é a questão de como a pessoa lida com o dinheiro. Tem gente que quer se livrar do dinheiro, cara. Tem gente que ganha muito dinheiro e mesmo assim quer se livrar do dinheiro. É onde começa a gastar desenfreadamente e acaba entrando num ciclo que ela dificilmente vai sair sozinha, né? Ela vai precisar de um apoio. Então, hoje o meu negócio da consultoria financeira, ele veio porque eu aprendi que era necessário eu cuidar do meu dinheiro se eu quisesse ter alguma coisa. Aprendi que eu precisaria sim trabalhar bastante e, em contrapartida, cuidar do meu dinheiro para que ele pudesse cuidar de mim no futuro, né? E a ideia da consultoria financeira é, cara, eu quero fazer com que as pessoas não passem por aquilo que eu passei. E se elas estão passando, como eu entendi o que eu posso fazer para poder ajudar elas, então é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudá-las, sabe? Então, começou mais ou menos por aí o meu negócio, Dejan. Como você diz, vem com um propósito muito forte de ajudar ali, né? Sim. De contribuir com as pessoas para não terem que passar pelaquilo que você passou. É um processo de diminuir a curva de aprendizado do próximo, né? Isso é super legal. Mas antes da gente entrar realmente na consultoria financeira, César,
queria que você falasse um pouquinho também dos outros negócios que você tem, né? Ah, claro. Que eu até falei que no início é o multiempreendedor, né? Mas que sei que a gente até conversou um pouco antes, né? De não colocar todos os ovos na mesma cesta e tal, mas queria que você desse um viés ali dessa visão e explicasse um pouquinho dos outros negócios, pessoal. Sim, não, vamos lá. Então, quando eu comecei com essa ideia de, poxa, eu preciso cuidar do meu dinheiro, então eu queria expandir. Eu falei, bom, eu preciso alavancar os meus ganhos, as minhas receitas, porque eu quero atingir os meus objetivos cada vez mais rápido, né? Isso não representava ganância, não é isso. É a ambição de querer alcançar os meus objetivos, né? Óbvio, respeitando todas as pessoas, sem atropelar ninguém. Isso é muito saudável quando a gente fala de empreendimento. Então, quando eu tive essa ideia, eu falei, poxa, aonde eu posso alavancar, né? Como eu posso fazer essa minha veia empreendedora crescer, né? Então eu comecei a olhar o que eu tinha disponível de habilidades ao meu redor, né? Então foi onde surgiu a WCT, que é a minha empresa que mais mexe com manutenção e instalação de ar-condicionado. Então surgiu essa necessidade, eu conheci pessoas que conheciam o serviço, eu falei, bom, então eu vou unir o útil ao agradável, né? Pus a mão na massa, instalo o ar-condicionado, dou manutenção, falo com o cliente, sou, né, a pessoa que cuida do dinheiro, compra material, né? O empreendedor, ele é assim, ele faz de tudo da empresa, porque a empresa ela tem a cara dele, né? Se não tiver, é muito difícil que as pessoas confiem no seu trabalho. Se as pessoas não veem o dono do empreendimento, cara, é muito difícil, né, que as pessoas acreditem no seu potencial, acreditem no que você está fazendo. Então, a WCT ela surgiu disso e eu falei, poxa, preciso alavancar e acho que esse é um bom ponto de partida. Então, conheci pessoas que tinham a habilidade para poder fazer um serviço muito bem feito, de forma assim, com muita qualidade, porque já tinham passado, né, por essa experiência, tinham todo o ferramental e eu falei, bom, vamos começar por aí, né? Esse foi o meu segundo empreendimento. O primeiro foi a empresa de TI, né? Eu sou formado em sistemas de informação, então minha vida inteira eu trabalhei como analista, né, de TI a vida inteira. Então, surgiu a oportunidade de sair do CLT para me tornar a minha empresa uma empresa PJ de programação, né? Então, eu fiz isso. Então, hoje eu presto serviço para uma empresa de São Paulo na área de TI. Então, além da empresa de TI, eu tenho uma empresa de refrigeração, de manutenção, e tenho um negócio com a minha esposa, que é o Ateliê Isa Barros, onde a gente cuida de enxoval infantil personalizado, roupa infantil. Então, essa é uma loja física que a gente tem. E todo mundo que quiser ir lá conhecer para poder presentear ou então para comprar para os filhos, fica à vontade, só ir na Freitas de Oliveira ou então chamar no Instagram. Não, legal. E César, eu queria te fazer a pergunta que é o seguinte. Mesmo já com 3 negócios, né, estruturados, veio a ideia de criar um novo negócio, que é a consultoria e mentoria ali da parte de gestão financeira. A gente até conversou do propósito, isso, né, eu tenho certeza que é muito forte. Mas como que você conseguiu, né, e como você consegue, ou quais são os desafios ali, se organizar para conseguir fazer tanta coisa? Nossa, é muita coisa. A gestão do tempo, ela é crucial. Assim, o meu tempo, ele é todo planejado, né? Eu falo com a Isabela, minha esposa, que assim, o meu domingo à noite, ele é para eu planejar a minha semana. Então, eu gosto de anotar as coisas, então eu não uso a agenda do telefone, eu uso um caderno. Eu anoto tudo no caderno e depois passo pro Google Docs, lá pro Google Agenda. Então o que eu faço? Eu planejo tudo que eu tenho para poder fazer durante a semana. Então o meu tempo ele é cronometrado para as coisas, então eu preciso muito direcionar o meu foco para aquilo que eu quero fazer. Eu até brinquei com você que para eu correr, eu tenho que sair correndo de madrugada. Para fazer alguma atividade física tem que ser de madrugada, porque se não for de madrugada eu não consigo ir em outro horário. Porque durante o dia eu estou trabalhando, à noite tem mentoria, tem as instalações de ar-condicionado, então tem as coisas da loja que às vezes eu acabo ajudando, né? A Isabela também, ela toma mais frente desse negócio do que eu, então assim, esse negócio é mais 90% dela do que meu, mas ainda assim ajuda ela em algumas partes. Mas para eu conseguir me organizar, cara, o tempo ele é crucial. Ele é crucial. Eu não tenho, né, o luxo de perder tempo com algumas outras coisas, né, que é comum das pessoas no dia a dia. Por exemplo, poxa, às vezes você está no intervalo ali durante o dia, você fica scrollando o celular ali horas e horas viajando. Óbvio que eu planejo o meu dia para eu ter um período de descanso, porque se eu não descanso, eu não consigo fazer nada. Então, 2 coisas que eu prezo bastante, o meu tempo de sono e a atividade física, que é a minha válvula de escape ali do estresse do dia a dia. Então, para eu conseguir gerenciar todas essas coisas, aprender a cuidar do meu tempo foi muito importante.
como que eu aprendi a cuidar do meu tempo na área da TI. Tudo em tecnologia é muito rápido. Tudo é para ontem, tudo é urgente, então você precisa gerenciar várias coisas. As expectativas das pessoas, as expectativas do projeto, tempo, qualidade de entrega. Então isso tudo eu comecei a amadurecer quando eu estava ali focado, ali imerso mesmo na área de tecnologia. Então, com essa habilidade que eu ganhei lá, eu consegui trazer isso para dentro dos meus negócios. Comecei a trazer esse viés, essa concentração de tempo para realmente resolver as coisas. Então, o que eu planejo, eu tento cumprir. O que eu não consigo cumprir num dia, ela é uma das primeiras tarefas que vai para o dia seguinte. Então, é assim que eu tento me organizar. É uma receita que funciona para todo mundo? Nem sempre. Nem sempre funciona para todo mundo. Porque eu não sei se eu tenho, não sei se é uma habilidade ou se é um defeito que eu vou sentir depois, mas as minhas horas de sono, elas são menores. Se eu dormir 5 horas, 6 horas ali, eu já acordo novo. Eu já acordo assim, consigo fazer todas as coisas que eu preciso fazer. Só que eu não sei se eu vou pagar o preço disso depois, né, quando eu estiver mais velho, ou se realmente o meu organismo está preparado para isso. Mas hoje eu me sinto bem assim, então eu planejo para poder otimizar o máximo de tempo possível ao longo do meu dia. Tiro ali pelo menos 1, 2 horas de descanso antes de dormir. Aí eu largo tela, largo tudo, e vou ficar com a minha esposa. Acaba que a tela não larga, porque a gente vai assistir algum programa da TV, alguma coisa nesse sentido. Mas é uma tela de sentido diferente, né? Não é aquela tela de ficar preocupado, olhando, tá respondendo, tá grava vídeo, faz aquilo. Não é. É uma tela que relaxa, não? Às vezes não, por exemplo, se eu for assistir um jogo do meu time, pode ser que eu vou ficar chateado. Tá difícil. Entendeu? Então assim, bem, esse ano pode reclamar, não dá uma melhorada boa. Não reclamo, mas podia estar melhor. Mas enfim, é isso. Todo mundo já percebeu de qual time é o dele, não precisa nem falar. Mas César, contando um pouco mais sobre esse braço educacional ali de gestão financeira, eu acho super interessante. Eu queria sugar um pouquinho dos seus conhecimentos aqui, principalmente desse mercado. Hoje muitas pessoas que estão, como que você enxerga esse mercado ali? Realmente as pessoas estão com essa com tanta dificuldade assim, né? Dá um review ali para quem está acompanhando a gente, como que realmente está, né, esse mercado no sentido de público-alvo que a gente tem, que precisam, talvez nem conscientizaram que precisam, né, de ter um acompanhamento ali, uma consultoria de gestão financeira. Vou trazer um dado aqui, que é um dado assim alarmante. Por que eu falo que ele é alarmante? Porque isso não é um problema que é por classe. Isso é independente da classe. 78% das famílias no Brasil hoje estão endividadas. 78%, cara. Isso é um estudo que saiu agora, em 2024. Então, quando você pensa assim, poxa, um país no tamanho do nosso, com tanto de riqueza que a gente gera, energética, minério, emprego para tudo quanto é lado, indústria, a gente tem 78% das famílias endividadas. 8 milhões de desempregados. Mais de 90% da população que trabalha não tem poupança nenhuma, não tem nenhum tipo de dinheiro guardado. Nenhuma reserva de emergência. Um país com uma dívida pública que só cresce. E cada vez mais a gente tem menos trabalhadores. Isso mostra que existe uma necessidade muito grande de falar sobre finanças. E é um tabu, cara, falar sobre dinheiro. Em muitos lares é muito difícil falar de dinheiro. Eu já dei mentoria para alguns casais que, cara, um não sabe quanto o outro ganha. Que vai falar de dinheiro, é briga na certa dentro de casa. Por quê? Porque é um tabu falar de dinheiro. E as pessoas, elas entendem às vezes que o dinheiro é importante, mas elas não entendem como cuidar do seu dinheiro. E isso é muito preocupante, porque pensa só. Hoje, as pessoas que trabalham com o CLT, nós que pagamos os nossos impostos, a gente cuida da aposentadoria de quem está aposentado agora. Mas pensa só, com o grau de desemprego aumentando cada vez mais, as pessoas trabalhando cada vez menos e dependendo cada vez mais de auxílios do governo. Quem que vai trabalhar para pagar a nossa aposentadoria quando for a nossa vez? Então, se essa perspectiva é uma perspectiva que está longe, ela está distante, é uma realidade que me preocupa, eu não vou esperar chegar lá para eu descobrir. Eu tenho que me preocupar com isso agora. Um processo de preparação, né? É um processo de preparação. É um processo de, tipo assim, cara, eu não posso depender do INSS para poder me bancar lá no futuro.
Primeiro porque o dinheiro desvaloriza com o passar do tempo. O dinheiro vai desvalorizando. O custo das coisas está ficando cada vez mais alto. Né? Se for olhar aí quanto que é o plano de saúde para uma pessoa que é idosa, cara, é um absurdo de caro. Se a gente não cuida, isso pensando no futuro, vou trazer situações do presente. Se a gente não cuida do nosso dinheiro para ele cuidar da gente lá no futuro, a gente vai acabar jogando essa responsabilidade para os nossos filhos. Ou, no pior dos cenários, dependendo muito de SUS para poder cuidar da gente. Sei que tem muita gente que depende, que não tem a oportunidade de juntar o dinheiro para se cuidar no futuro. Mas é um risco muito grande, porque o SUS hoje, por mais que ele ajude muita gente, cara, o tempo de espera é muito grande. Então, às vezes, a sua saúde não consegue esperar aquilo tudo. Então, para que a gente tenha um pouco mais de conforto lá na frente, mantenha o nosso padrão de vida lá na frente, né, é preciso cuidar do dinheiro agora. Eu não posso pensar nisso daqui 10 anos. Porque se eu me preocupar com isso só daqui 10 anos, cara, eu perdi 10 anos. E 10 anos, quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de investimento, cara, é um tempo muito grande, muito considerável. Por isso que hoje, eu me arrependo de não ter focado no César de 9 anos de idade, que falou, poxa, foi o primeiro contato que eu tive com os juros. Poxa, o meu R$50 e meu R$50 e 36 centavos, do nada, eu não fiz nada com ele. O dinheiro estava lá parado. Só de não usar, ele rendeu. Só de não usar, ele rendeu. Por isso que cuidar do dinheiro ele é muito importante. Então, quando eu trago todos esses dados, né, você vê que o país precisa de pessoas assim. Hoje a gente tem muito mais acesso à informação. Né? Hoje a gente vê aí muita coisa espalhada na internet. Só que nem tudo que está na internet casa para todo mundo. Nem tudo que está na internet funciona para todo mundo. Então, por isso que é necessário, quando você não consegue, como eu não conseguia lá atrás, cuidar do meu próprio dinheiro sozinho, você se vê nessa situação, você tem 2 caminhos. Ou você aprende aquilo do zero, você gasta tempo, porque demanda muito tempo, né? Você aprender sobre como cuidar do dinheiro, o que o dinheiro vai trazer para você. E não só o tempo, mas a disciplina de ir lá, estudar, sentar, evoluir e tal. Ou você acelera isso pagando um profissional que já passou por tudo isso. Eu optei por aprender. Mas por quê? Porque eu casei uma oportunidade naquilo que eu queria. Que a minha ideia não era... Eu nunca tinha pensado em abrir um negócio de mentoria de finanças. Nunca tinha passado isso pela minha cabeça. Não estava no plano lá no início. Não. Isso aconteceu, assim, eu já comecei a estudar, né, um pouco sobre finanças, para eu cuidar do meu próprio dinheiro. E o start real para isso foi durante a pandemia. Porque nessa época eu trabalhava no Banco Central. E era assim, eu trabalhava de 7 às 4. E às 4 horas ali acabou o trabalho. Era tipo, mano, deu 4 horas ali, você só podia voltar no dia seguinte, ou então se o seu gestor te autorizasse a ficar fazendo hora extra. Então eu estava na pandemia, a Isabela trabalhava numa outra empresa, ela não tinha o nosso negócio ainda, e durante a pandemia ela tinha que continuar trabalhando. E então eu ficava em casa sozinho, tipo, de 4 horas da tarde até 10 horas da noite. Dejane, eu acho que eu zerei o YouTube, zerei a Netflix nesse período. Porque eu não tinha o compromisso de estudar, não estava muito preocupado com as minhas finanças, e falei, cara, eu preciso dar um jeito. Eu preciso começar a estudar. Então, poxa, por que não aproveitar esse tempo? Então foi onde eu comecei a mergulhar nesse universo, cara. Então, em 2020, eu já estudava um pouco, já entendia um pouco, mas foi em 2020 ali que eu mergulhei de cabeça. Eu comecei a estudar e tudo, e comecei a aplicar as coisas para mim. E eu comecei a ver que funcionava. E quando eu comecei a aplicar para mim, né, óbvio que quando você está na mesa de amigos, assim, você vai conversando, você dá uma dica para um, você conversa com o outro, fulano, e como é que faz isso e tal, no trabalho, isso começou a acontecer. Eu falei, cara, eu estou ajudando as pessoas. De um certo modo, eu ainda estou contribuindo. Por que não fazer isso de verdade? Por que não me especializar nisso? Né? Estruturar isso. Estruturar, trazer materiais mais organizados para isso, porque, como eu falei, falar de dinheiro é muito complicado, é um tabu. E se você não tem preparação para poder falar de dinheiro, cara, você pode destruir a vida de uma pessoa. Com toda certeza. Por quê? Porque é um assunto muito delicado de você falar sobre finanças, é uma coisa muito delicada. Então, qual foi a minha estratégia? Cara, eu preciso pegar o que eu sei de finanças, transformar isso em algum material palpável e levar para as pessoas de modo que elas entendam o que eu estou querendo dizer. 2 milagres. Falar de dinheiro e comunicação. Cara, a comunicação é um milagre absurdo que existe. Né? Tipo assim, é a pessoa realmente entender aquilo que você está falando para ela. Então eu pensei, cara, como que eu vou fazer isso?
Não adiantava eu ter só a habilidade de falar de dinheiro. Eu precisava entender de pessoas. Então, além de eu estar aprendendo sobre finanças, eu fui aprender a como lidar com as pessoas. Eu sempre fui um cara que gosta muito de conversar, cheio, cumprimento todo mundo e tal. Mas, poxa, para poder falar de um assunto sério, para poder orientar, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou me portar? Como que eu vou saber ler aquela pessoa que está ali na minha frente? Né? Porque, dependendo da situação, uma coisa que você fala, você pode mudar o mindset da pessoa, né? Por um lado muito positivo. Mas dependendo da situação, cara, você pode levar a pessoa ao desespero. Então, eu precisava entender de pessoas. Então, eu fui buscar aprender sobre as pessoas, a lidar com elas e casar isso tudo dentro do meu portfólio de entendimento sobre finanças. Então, foi ali que começou em 2020, eu trazendo aquilo ali para a minha realidade, ajudando as pessoas, eu comecei a buscar. Falei, cara, agora eu preciso me especializar. Foi onde eu comecei a fazer um curso sobre educação financeira e agora estou fazendo... eu tenho um MBA de planejamento financeiro pessoal e empresarial e agora estou num outro MBA que é de investimentos e asset allocation, que é onde eu estou buscando ali a especialização e a certificação em investidor, né, especialista em investimentos. Não, que bacana. Se fosse para a gente colocar aí os principais vilões hoje da gestão financeira, o que seria? Nossa, cara, a gente tem vários. Né? A gente tem vários, mas eu vou resumir em coisas bem palpáveis, bem populares. O primeiro é, eu mereço. O eu mereço, ele é cruel. Ele é cruel. Por quê? Porque o eu mereço, ele é aquele pequeno furinho no casco do navio, onde a água vai entrando e ninguém começa a perceber. Porque, poxa, não, eu mereço o iFood hoje. Eu mereço ir de Uber para tal lugar. Merece, tudo bem. Mas talvez existam possibilidades que você possa enxergar que isso está atrapalhando as suas finanças de um modo que você não está enxergando. Porque essas pequenas dívidas, essas pequenas compras, quando elas não são organizadas, elas podem virar um problema financeiro muito grande no futuro. É porque acabam que são pequenas contas que a pessoa não faz conta, né? Não faz conta. Não faz conta. Eu vou trazer um exemplo muito clássico que eu vejo nas mentorias. Poxa, eu olho para o meu orçamento, eu vejo assim, vai sobrar R$300. Aí ao longo do mês eu vou calculando ali, poxa, eu posso pedir o iFood aqui, dá 60. Eu posso ir de Uber ali, tá 50, dos 300, ainda tá sobrando aqui 200. Aí vai passando o tempo, ela vai esquecendo. Daqueles R$300 que ela tinha, ela já gastou 500 e tá achando que ainda tem 300. E não tem. Por quê? Porque não deu o hábito de anotar as contas. Não deu o hábito de olhar para ter um orçamento montado, né? Então, esse é um assim, das coisas que eu mais vejo, né? Outra coisa é o só se vive uma vez. O só se vive uma vez, cara, ele é clássico. Por quê? Porque às vezes a pessoa está querendo adiantar uma experiência do tipo uma viagem, comprar alguma coisa, e ela toma uma decisão na emoção. Ela não toma uma decisão com base em dados. Então ela vai pela emoção. Então é aí que às vezes ela pode se endividar. Às vezes é aí que aquele sonho vira um pesadelo. Uma viagem que você não planejou e você falou, não, eu vou passar tudo no cartão. Aí chega lá, aquilo vira uma bola de neve. Então, essas coisas do só se vive uma vez é preciso ter muito cuidado. Porque, cara, o dinheiro, dinheiro por si só não serve para nada. Você tem uma conta no banco recheada com 1 milhão, 2 milhões de reais, sem ter vivido nenhuma experiência, cara, não vale de nada o seu dinheiro. Não vale de nada. O dinheiro ele serve para algumas coisas. Segurança para você e para sua família. Realizar os seus sonhos e te dar liberdade. O dinheiro ele serve para essas coisas. E a liberdade em qual sentido? No sentido de você ter escolha. Escolha se você quer trabalhar, escolha se você pode ou não fazer determinada coisa, se você pode ou não ajudar uma pessoa. O dinheiro ele serve para isso. Né? Então, quando a gente vai falar sobre riqueza, quando a gente vai falar sobre as coisas que o dinheiro pode trazer, a gente tem que levar em consideração que é preciso sim juntar o dinheiro, mas é preciso juntar o dinheiro com um propósito. Não é juntar por juntar. Não é juntar por juntar. Cara, se for juntar por juntar, não faz sentido nenhum. Você vai abrir mão de várias situações da sua vida, de passar momentos incríveis com as pessoas que você ama, para ter dinheiro no banco. Na sua visão de especialista, César, é como se não adianta você estar nos dois extremos, que é gastar o dinheiro que não tem e nem juntar demais sem ter um porquê? Exatamente, exatamente. Cara, juntar dinheiro, ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter. Poxa, não, eu quero viajar com a minha família no final do ano. Poxa, então, o que é melhor? Você se preparar, se planejar e ir viajar tranquilo, ou você chegar e falar assim, não, vamos viajar semana que vem.
Aí você vai, chega no meio da viagem, você está fazendo conta se o seu dinheiro vai dar, se você vai conseguir pagar o cartão. Não quer dizer, você não viveu uma experiência. Aquilo que era para ter sido um sonho, está virando um pesadelo. Porque quando você voltar, você não vai poder planejar outra coisa, porque você ainda vai estar pagando aquilo que você gastou sem planejamento. Então a ideia do planejamento, né, de quando a gente fala que é preciso cuidar do dinheiro, é para que o dinheiro te ajude a realizar seus sonhos. Né? Para que ele faça com que você consiga fazer as coisas de forma tranquila. Porque assim, quando a gente toma uma decisão, cara, eu já tomei uma decisão N vezes por impulso. Depois você paga assim, o preço daquilo ali. Né? Vou dar um exemplo, quando eu fui comprar meu carro. Cara, eu saí com a Isabela, a gente falou assim, não, a gente só vai olhar os carros nas concessionárias. A gente tirou um dia para poder fazer isso. Veja, eu confesso, a gente pagou na primeira concessionária e o vendedor, ele fez o papel dele, que é vender. Ele usou as armas que ele tinha para poder vender, a persuasão e tudo mais. E ele conseguiu, porque eu não tinha experiência nenhuma. Ele conseguiu, ele não me enganou, porque o negócio foi bom. Mas quando isso aconteceu, quando a gente foi comprar o carro, eu não fiz o que eu falei que eu ia fazer. Eu agi pela emoção. Da primeira proposta, pode ser que eu tivesse encontrado propostas muito piores? Sim, mas pode ser que eu tivesse encontrado uma proposta muito melhor, para um carro melhor do que o que eu tinha comprado na época. O ponto não é nem o que você conseguiu, mas você não ter feito o que você planejou, né? Exatamente. Porque ele não tinha pressa de vender o carro para mim. O carro ia continuar lá, eu podia chegar a qualquer momento e comprar. Com a mesma proposta que ele tinha me feito. Eu perdi as oportunidades de conseguir oportunidades melhores, porque eu não fiz aquilo que eu planejei. Né? E quando a gente fala de cuidar do nosso dinheiro, é justamente para ele nos dar tranquilidade de aproveitar e analisar essas oportunidades. Né? Quando a gente fala de, você precisa ter um dinheiro guardado, você precisa aproveitar isso, reserva de emergência, cara, a reserva de emergência, ela, além de ser uma reserva para problemas ali e tudo mais, ela é uma reserva para oportunidades também. Né? Às vezes você encontra um produto que você gostaria de ter, que está por um preço muito bom se você pagar à vista. Então, se você tem disciplina com a sua reserva de emergência, você pode ir lá tirar um dinheiro, óbvio, se o seu orçamento te permitir, você vai lá, tira o dinheiro, compra aquilo e vai repondo. Então, você aproveitou uma oportunidade que o seu dinheiro te trouxe. Então, não é só ter dinheiro por ter dinheiro. É ter dinheiro para poder aproveitar boas oportunidades. É ter dinheiro para poder cuidar das pessoas que a gente gosta. Né? Imagine você numa situação onde uma pessoa que você gosta muito precisa ir para o médico porque está sentindo muita dor e a pessoa fala assim, eu não posso ir porque eu não tenho dinheiro. Se você tem, você pode ajudar. Porque o princípio de dinheiro é para isso. Cara, é ajudar as pessoas, é ser abundante na vida das pessoas. Não adianta ter dinheiro com mesquinharia. É outra coisa. O princípio da abundância, né, quando a gente fala sobre dinheiro, existem alguns princípios que tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas é muito real. Porque quanto mais você ajuda as pessoas, mais quem acredita em Deus, mais Deus vai devolver para a vida dela. Quem não acredita em Deus, mais o universo vai retribuir, né? Eu sempre falo isso. Às vezes o cosmos, sei lá. Positiva. Mas é isso. Sim. Porque você precisa ser abundante na vida das pessoas. Como que você vai conseguir ser abundante na vida das pessoas se na sua vida você não é com você mesmo? É uma coisa que não funciona. Sabe aquela máxima de quando você está dentro de um avião, que aquela aeromoça te fala, se o avião estiver caindo, vai cair uma máscara, você usa em você primeiro, depois você coloca no outro. Por quê? Não tem como você salvar a vida do outro se você não salvar a sua. Você vai tentar salvar a dele, vai morrer os dois. Entendeu? A vida financeira é basicamente o mesmo princípio. Porque tem gente que fala que o dinheiro é mal, que o dinheiro é demônio, não sei o quê. Não é. São as nossas escolhas. Porque o dinheiro, ele vai potencializar aquilo que a pessoa é. Se aquela pessoa é uma pessoa muito egoísta, cara, quanto mais dinheiro ela tiver, mais egoísta ela vai ser. Isso eu não tenho dúvidas. Potencializa do que não já é. Você dispõe. Potencializa. Mas se você é uma pessoa que você é generosa, se você é generoso no pouco que você tem, quando você tiver mais, cara, você vai ser mais generoso. Isso vai trazer para você mais boas oportunidades, para que você consiga ajudar mais as pessoas. E isso é legal porque no popular as pessoas falam dinheiro transforma, tal fulano de tal ficou rico e não começa mais, tal, mas muitas das vezes não é que ele transforma, ele vai te dar novas oportunidades, novas experiências. Mas aquilo que a pessoa é de fato, ele vai potencializar. É isso mesmo, tem de certo? Exato, é isso mesmo. Legal. Porque ele vai te dar mais oportunidades de você ser mais aberto.
Aí você escolhe, né? Você vai querer ser aberto para um lado bom, você vai querer ser aberto para um lado ruim, né? Então tem gente que fala, se eu ganhar na Mega Sena, eu sumo de perto dos meus parentes, não sei o que. Tem gente que fala assim, então você já nota um viés diferente naquela pessoa ali, né? Então é complicado. Mas falar de finanças, quando a gente fala no ambiente onde a gente está, que tem mais coisas jogando contra a educação financeira do que a favor, eu vejo que é cada vez mais necessário terem muito mais profissionais que façam isso, que cuidem mais do dinheiro das pessoas, porque tem muita gente caindo em golpe, muita gente sendo enganada, né, por questões de facilidade, de, poxa, compre isso aqui que você vai ganhar tanto. Sistemas de pirâmide em geral. Sistema de pirâmide em geral, questão dos próprios jogos de tigrinho, jogo de aviãozinho, cara, todas essas coisas são ilusórias. Enfim. Ilusórias, né? E a gente tem visto cada vez mais que as pessoas estão apostando nessa facilidade, né? É difícil você encontrar pessoas que realmente estão ali dedicadas a se sacrificar e sacrificar momentos para conseguir juntar dinheiro. Porque, cara, duas coisas que não são fáceis. Tem algumas coisas que a gente vai precisar abrir mão quando a gente fala em questões de educação financeira e organização das finanças. Dependendo de como você está, dependendo da sua situação financeira, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, sim. Isso é necessário. Mas não quer dizer que você vai ter que abrir mão para o resto da vida. O pessoal muitas das vezes esquece que são fases, né? Exatamente. E a fase mais difícil é a fase de construção, tecnicamente falando. Os primeiros, não vou mentir, os primeiros 5 anos são os anos onde você vê pouco crescer. Porque os investimentos, é como você vê grama crescer, cara. É chato. É chato. Mas depois de um tempo, com o milagre dos juros compostos, aquilo vai se tornando tão fácil. Porque seu dinheiro estava guardado. No começo ele vai te pagando um café, depois ele te paga um lanche, depois ele paga a sua conta de luz, depois ele paga a sua conta de luz e a sua conta de água, depois ele paga um final de semana que você gostaria de sair, cair um dividendo na sua conta, aí ele começa a te pagar o aluguel, aí ele começa a te pagar o aluguel mais as suas contas. Quando você vai ver, com o passar do tempo, o dinheiro tá te bancando, os seus investimentos estão te bancando. É onde a gente alcança a famosa liberdade financeira, que é você ter a escolha se você quer trabalhar ou não, porque você tem a tranquilidade de saber que todas as suas despesas estão pagas com o seu dinheiro dos investimentos. Então, quando a gente fala de alcançar a liberdade financeira, não necessariamente não é a pessoa parar de trabalhar. Ela tem a opção de trabalhar realmente com o que ela gosta. Seja fazendo o que ela já faz hoje em dia, seja empreendendo em outra coisa, seja ela largando tudo e indo viajar o mundo, sabe? Esse é o objetivo da liberdade financeira. Esse é o objetivo de cuidar do seu dinheiro. E depende muito de qual que é o objetivo da pessoa. Tem gente que não precisa de muito, tem gente que precisa de pouco, mas tem gente que quer muito mais. Então, assim, cada um tem que encontrar o seu suficiente. É isso que eu falo. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Até porque cada um tem um perfil diferente financeiro. Quando eu monto, né, quando eu estava montando, né, a ideia da mentoria, eu estava muito no viés de tipo assim, nossa, tem que ser assim, mas não dá para ser engessado, porque cada um tem um perfil diferente. Eu atendo empresários, atendo pessoas individuais, atendo casal, então cada um tem uma situação diferente ali que você vive. Então já tem gente que ganha muito dinheiro, não tem nenhum tipo de dinheiro guardado, tem muito mais dívida, uma pessoa que ganha muito pouco, né, que tem dinheiro guardado, tem condição de fazer o que gosta, de fazer o que quer, porque cada um tem um perfil diferente. Cada um entende a sua necessidade financeira de um jeito diferente. Então, por isso que a mentoria ela é muito personalizada. Ela vai de acordo com a necessidade da pessoa. Tem gente que faz a mentoria comigo só porque quer sair das dívidas, porque tem muita dívida. Mas tem gente que faz a mentoria comigo e fala assim, César, cara, minha vida financeira ela está muito organizada. Cara, vamos fazer só a parte de investimentos. Vamos tomar conta só disso aqui. O que você me orienta? O que você acha disso aqui? Sabe? Então, assim, isso é muito legal e é muito variado. E hoje, no nosso país, cara, não tem classe. Você olha assim, classe média, alta e baixa, tem, mas quando você fala de dinheiro, não importa. Não é só a classe média baixa que tem dívida. Muita gente da classe alta e da classe média tem muita dívida, cara. Por quê? Não tem aí educação financeira. Não é a quantidade de dinheiro que você tem, é o controle que você tem sobre o seu dinheiro. Que for a falta de ganhar um e gastar
9 vai sobrar, ou você pode ganhar 15 e gastar 16, tá endividado. Exato. Esse é o ponto. Não é a quantidade de dinheiro que você ganha que manda se você é uma pessoa rica ou não. Muitas das vezes o ganhar dinheiro fica até mais perigoso, né? Nesse caso, né? Muito. Eu esqueci o nome dele. Tem um caso de um inglês que ele ganhou no prêmio desses de loteria. Ele era lenhador e ganhou, isso tem uns anos já. Ele ganhou acho 1 bilhão de libras numa dessas loterias, tipo a nossa Mega da Virada. Ele ganhou tipo 1 bilhão de libras, eu acho que em 3 anos ele perdeu tudo. Voltou a ser lenhador. Por quê? Porque ele não sabia lidar com o dinheiro. Cara, ter muito dinheiro não era a realidade daquele cara. Então, além dele não ter, né, noção do quanto dinheiro ele tinha, o ambiente que ele estava não proporcionou ele a cuidar do dinheiro dele. O ambiente que ele estava falou, pô, só se vive uma vez aqui, então vamos gastar tudo. Você nunca vai acabar com esse dinheiro. Cara, mas o dinheiro acaba. O dinheiro, ele acaba. E ele acaba muito mais rápido do que a gente pensa. Porque uma coisa que antigamente era, você via, pô, muito cara, agora quando você está com muito dinheiro, isso é muito barato, então eu posso gastar. A referência muda, né? A referência muda. E aí é muito perigoso, quando você não tem consciência. Né? Então, muito do que a gente fala nas finanças vai muito do comportamento financeiro. Por que definir um orçamento ele é muito importante? Para a pessoa entender qual que é o comportamento financeiro que ela tem com o dinheiro dela. Já tem gente que não sabe quanto que ganha. Tem gente que tem medo de descobrir quanto que gasta. Como que uma pessoa vive assim? Não sabe nem quanto que entra, nem quanto que sai, né? Não, e geralmente nesse caso está saindo mais do que está entrando. Isso é um perigo, porque a pessoa, ela sabe que ali pode ter um problema, mas às vezes ela está com tanto medo que às vezes ela não quer saber qual que é o tamanho do problema. Quando ela acordar para isso, pode ser muito tarde. Então pode ser que ela já está num nível de... ela vai estar num nível de endividamento muito grande. Então isso pode ser muito perigoso. Então assim, quanto antes a pessoa procurar, né, cuidar do seu dinheiro, ela entender, né, os hábitos que ela tem, os gastos que ela tem, é importante, cara. Assim, né, você tem filho pequeno, você sabe como é que é, cuidar de uma criança é muito difícil. Né? Aí você pensa assim, cara, na minha infância eu não tive muitas referências assim, mas o que eu quero deixar de exemplo para os meus filhos? Se você é uma pessoa que cresce completamente, né, num ambiente que é desordenado, que as pessoas vivem atoladas em dívidas, com brigas dentro de casa por causa de dinheiro, a criança vai crescer com aquilo ali. Então existe um tipo de planejamento sucessório, não existe um tipo de planos realmente elaborados ali, traçados em família para poder sair daquilo ali, não tem. Então você já cresce num ambiente que não te proporciona nada disso. E isso a gente está vendo acontecer no Brasil assim, de uma forma, cara, espantosa, cada vez mais crescendo desse jeito. Então, por isso que é muito necessário a gente, enquanto casais, enquanto pessoas individuais que não têm filhos e tudo mais, cuidar do nosso próprio dinheiro para já ter este hábito. E as pessoas que têm as suas famílias entenderem que isso é importante para o crescimento da família e para o crescimento das pessoas. Porque nesse caso vai mudando a cultura, né? Aquilo que a gente falou lá no início, que nós, brasileiros, não temos essa cultura, num processo gradativo de transição a gente vai fazendo. Exatamente. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Hoje são raras as famílias que se preocupam com o planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? A famosa herança, né? Que todo mundo pensa assim. Só que tem gente que não vai deixar uma herança positiva. Tem gente que vai encontrar ali uma situação de endividamento dos pais. E às vezes é um endividamento que a pessoa nem sabe que os pais têm, né? Então, quando a gente pensa nisso, não é que você precisa deixar seu filho em berço de ouro. Não, você tem que ensinar para ele o que é a diferença entre preço e valor. Sim. Entendeu? O valor é aquilo que você vai adquirir dentro de casa. Conhecimento, né? aquele sentimento pelas pessoas, não pelas coisas. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Né? Então, é diferente. Então, é necessário a gente começar a falar sobre essas coisas. É necessário começar a falar sobre esse tipo de planejamento familiar, esse tipo de planejamento individual, porque hoje está muito mais fácil você cair numa cilada, você cair num golpe, do que você, né, se sacrificar um pouco no presente para poder, né, ser abundante no futuro. Não, sensacional. Eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que essa é difícil, tá, César? Vamos lá. Né? Cartão de crédito, bom ou ruim? Depende. Tudo depende. Você falar isso. Cara, a saída do planejador financeiro é falar depende.
Mas é porque é só o planejador financeiro não de qualquer. Depende do cenário, mas vamos lá. O cartão de crédito, cara, ele pode ser uma arma muito positiva, porque ele te dá alguns benefícios que você talvez não teria, ou talvez você tivesse que pagar por eles. Mas ele é muito bom quando você usa ele com consciência. Assim, vou fazer um exercício rápido aqui para quem tá nos ouvindo. Se você parasse agora e olhasse para a sua fatura do cartão de crédito, quantas coisas você tem parceladas lá em 5, 6 vezes, 10 vezes assim? E se você perdesse o seu emprego agora, sem nenhum dinheiro na poupança, quanto de dinheiro você ainda precisaria ter durante os próximos meses para poder pagar seu cartão de crédito? Esse é um exercício que quase ninguém faz. No costume, na facilidade de pagar pelo cartão de crédito, não, paga, parcela isso aí. Vai parcelando. Chega um momento que as parcelas que você tem, cara, elas são muito maiores do que o seu salário. Porque o banco, ele não está preocupado se você ganha um salário mínimo, ele está preocupado em liberar crédito. Isso é independente do banco, ele está preocupado em liberar o crédito, ele vai liberar. Se você é um bom pagador e tudo mais, ele vai liberar o crédito. Porque ele não é responsável pelo seu uso. Você que deve ser responsável pelo uso. Então tem gente aí que ganha 5 salários mínimos, 3 salários mínimos, tem um cartão de crédito aí com limite de 15 mil, de 20 mil. Poxa, se você estourar aquele limite, obviamente o seu salário não vai dar. Mas aí a pessoa pensa, mas eu não posso comprar uma coisa que custa 2 mil reais, mas eu posso pagar parcelas de 200 reais. Aí começa a parcelar um monte de coisa de 200 reais. Aí acaba que aquele monte de coisa de 200 reais virou 2 vezes o seu salário. Porque seu limite de crédito era muito bom, mas o seu salário não acompanha aquele limite. Então, se a pessoa não tem consciência do uso do cartão de crédito, cara, ele vai ser um vilão, assim, gigantesco na sua vida. E é um vilão difícil de ser vencido. Porque uma fatura que você não paga, uma fatura que você parcela, uma fatura que você paga o mínimo, os juros vão vir, assim, pesadíssimos. E juros de cartão de crédito, juros de financiamento é uma coisa que, cara, é difícil. Você precisa ter uma negociação muito boa para poder conseguir sair fora disso de um jeito que você pague menos, sabe? É difícil você conseguir uma negociação assim. Então, cara, o cartão de crédito é uma coisa que você tem que ser usado com muita prudência. Muito. Tem muito benefício? Tem. Cara, você pode usar milhas, você pode ir para a sala VIP, você pode comprar coisa com desconto, né? Você entra em sites aí que já consegue comprar coisa por milhas. Então, assim, tem muita facilidade, que vai te dar um retorno de alguma coisa, de certo modo. Não é uma coisa que vai te fazer rir. Mas hoje, tem gente que vende programa na internet aí que sobrevive de milhas. Pega, compra isso, faz aquilo. Agora, com aquele problema da 1, 2, 3 milhas lá, isso diminuiu um pouco. Mas tinha muita gente que ficava assim. Então, assim, pode ser usado por uma coisa muito boa? Pode. Pode ser usado por uma coisa muito ruim? Pode também. Pode se tornar uma coisa muito ruim. Por isso que depende de como que é o comportamento financeiro daquela pessoa. Se é uma pessoa que ela é controlada com o uso do cartão de crédito para ela, tá ok, pode até ajudar. Se não, sai fora do cartão de crédito. Ótimo. Então agora eu vou fazer um mais difícil, então. Nossa, vai precisar de mais água aqui. Já vai deixar de servir. Mas vamos lá. Hoje, né, na sua opinião, comprar um apartamento financiado de 30 anos ou pagar aluguel para um casal recém-juntado, recém-casado? Olha só, essa daí é difícil. Essa é foda, né? Mas eu vou responder agora de um jeito diferente. Depende. Mas são de outras coisas. Mas agora depende de outras coisas. Por quê? Por que isso depende? Quais são os planos do casal? A primeira coisa que o casal tem que ter, né? Eles são pessoas que pensam em se mudar, são pessoas que pensam em morar fora, são pessoas que pensam em, em espaço para receber pessoas, espaço para receber família. Não, poxa, eu sou uma pessoa que vive mais minimalista, eu quero ter um lugar menor. Isso tudo vai depender. Porque quando você toma a decisão de comprar uma coisa, comprar o seu próprio imóvel, seja financiado ou se você vai pagar à vista, indica que você, de certa maneira, criou raízes ali. Porque você não vai comprar um negócio agora para daqui 2 semanas você virar e falar assim, não, quero vender. Uma casa que é uma decisão financeira
grande, você não toma essa decisão assim do nada, você vai querer aproveitar e tudo mais. Então, quando a gente fala em comprar um imóvel próprio, é um investimento mais emocional do que financeiro. Por que eu falo que ele é mais emocional do que financeiro? Porque é aquela sensação de você ter uma coisa que te pertence. Poxa, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu apartamento, então aquilo se torna o seu porto seguro. Né? Ninguém te toma aquilo ali depois que você paga. Então aquilo ali é seu. Mas se você não tem, né, esse sentimento de querer ter uma coisa que é sua, você tem aquele espírito mais, né, livre, tipo, poxa, eu estou aqui agora, mas às vezes eu quero mudar para tal lugar porque é mais perto do trabalho, quero uma vida mais agitada, então vou sair de Ibirité e tal. Então, talvez ter um imóvel próprio não seja aquele seu perfil, entendeu? Aí depende de todas essas coisas. Aí, olhando para um lado mais das finanças, você precisa olhar, por exemplo, as finanças do casal. Poxa, hoje você tem condição de comprar um apartamento, dar uma entrada e ir pagando as parcelas? O casal ele tem condição de fazer isso? Porque se você não paga, o banco vai lá e vai te tomar. Então, você está disposto a passar por isso, enfrentar um financiamento ali de anos para poder pagar? Por mais que vai tendo as amortizações e tudo mais, você ainda vai passar um bom tempo pagando. Bom, se aquilo ali te permite fazer, ótimo. Talvez seja a opção ideal para aquele casal que quer criar raízes e tudo mais. Mas se não, se o casal não tem aquele viés de tipo, não, vamos pagar uma coisa que é nossa aqui, talvez, né, seja aconselhável a pessoa ir procurar um aluguel para ver se é aquilo que ela quer e depois ela pode migrar para um imóvel próprio. Porque é o que eu te falei, é quando a gente pensa, né, no comprar alguma coisa, você está fazendo um investimento emocional de ter, né, de possuir aquele bem, de aquilo lá é meu. Um aluguel não. Você está ali, beleza, por mais que você goste de um lugar, o inquilino pode virar e falar assim, olha, eu vendi, tá? Então eu preciso que você saia daqui um mês. Então você perdeu, você não deu um porto seguro. Então eu acho que nesse caso, entre comprar ou alugar, vai depender muito dessa situação e dos planos. Vai depender muito disso. E aí casa da importância de ter um bom planejamento. E muitas vezes ter uma pessoa qualificada para ajudar e a pessoa fazer esse planejamento. Porque são decisões difíceis, né? São decisões muito difíceis. E como a decisão do casal, ela vai muito para o lado emocional. Então, se não tem um dos dois ali que toma uma decisão mais racional, que anota, coloca na ponta do lápis, entende a quantidade de juros que aquilo vai decorrer nos anos, possibilidades de amortização, que a pessoa entende friamente o que aquilo ali representa, ela pode tomar uma decisão ruim. E o sonho da casa própria, cara, vira um pesadelo do casa própria. Então, minha casa, minha vida passa a ser o meu pesadelo, minha vida. Porque a pessoa entra num nível de endividamento que ela não dá conta de sair, ela corre o risco de ter que sair daquilo que ela tanto lutou e ainda perdeu o dinheiro que ela já pagou. Então, assim, é difícil. Então, é uma decisão que, se o casal ou a pessoa não está em condições de tomar aquela decisão sozinho, é bom ela contar com o apoio de alguém que consiga ajudar ela, né, a fazer esse planejamento. Ah, legal. E eu vejo muito, e aí eu não sei se pode me corrigir se eu estiver errado, porque essa questão da casa própria, principalmente para casais novos, é muito forte aqui, né? Na nossa cultura, né? Hoje minha irmã mora na Alemanha, né, por muito tempo, né? Eles não têm essa mesma cultura. Eles já têm uma cultura muito mais de investimento. Meu cara falou, não, para mim faz muito mais sentido o pagamento de aluguel ali. Aí nasceu as duas meninas dele, saiu, entregou o apartamento que era menor, mudou para uma casa maior, mas não pense ainda em fazer investimento. Falaram, comprar a casa vai ser quando eu tiver, sei lá, daqui 10, 15 anos que eu vou fazer esse investimento, que a gente até define mesmo, vai ser aqui nessa cidade mesmo, vai ser em outra cidade, eu posso ser transferido de empresa. Que ele fala muito, é uma coisa que eu acho super interessante, eu concordo com ele, que eu estou num processo de construção de carreira. Então, se a empresa me dá uma proposta menor para mim, sei lá, ir para uma outra cidade, outra situação, eu tenho mais flexibilidade. Então, para que eu já vou, de certa forma, empatar, entre aspas, um capital tão alto agora, sendo que esse capital pode estar rendendo para mim outro investimento, me deixando de uma forma mais livre de construir carreira. Depois, eu construo patrimônio. Exato. E eu não vejo nós, pelo menos brasileiros, com essa visão. A gente é louco para construir o patrimônio, né? Exato. E talvez ter essa segurança que você colocou aqui. É isso mesmo? Tem um pouquinho de cultura aí ou não? Eu tô totalmente cultural. Totalmente cultural. E ainda trago mais um outro ponto nisso, né? Porque a sua irmã tá lá fora, ela tá vendo como que essa roda gira. Que a galera justamente está preocupada com o futuro. Então, eles focam muito no que eles estão fazendo agora para ter o capital lá na frente. Aqui não. E muito acontece aqui
pela facilidade que os nossos pais... Não, gente, não estou falando que o pai de ninguém é culpado, não. Não é isso. Mas é cultural. Porque nós temos o berço dos nossos pais muito próximos da gente. Nos Estados Unidos, não. A cultura lá é assim, cara, você ficou maior de idade? Júnior, pega as suas coisas. Olha, dê o seu tempo dentro de casa. Vai viver sua vida, porque eu e sua mãe vamos tocar a nossa. Aqui no Brasil não é assim. O Brasil é muito família, é muito próximo, é muito todo mundo aqui. Te apoia muito, ali o tempo todo. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque culturalmente nós somos um país mais acolhedor, né? Um país mais carinhoso, um país mais alegre e tudo mais. Mas isso, quando se trata de finanças, isso pode ser uma coisa que dificulta um pouco. Para algumas pessoas, se elas olham para isso como uma oportunidade para acelerar, né, o crescimento de investimento, para ela é muito bom. O que pensa, poxa, você está ali, você não tem que, teoricamente, pagar conta nenhuma, você não comprou nada que é seu ainda, você está vivendo no que é dos seus pais, você tem a oportunidade de crescer muito rápido. Se você tem consciência financeira, você tem a oportunidade de crescer muito rápido. Se não, cara, você vira um estorvo para os seus pais. Você não contribui em casa, você não junta dinheiro, você só dá trabalho. Então, assim, é bom pesar essas coisas. E, de fato, no Brasil, hoje a gente tem uma cultura de querer ter patrimônio muito rápido. Mas a que custo que a gente vai querer ter esse patrimônio? Porque, né, quando eu tomei a decisão de comprar o meu apartamento, eu não pensei, tipo assim, poxa, eu tô comprando um apartamento agora, pô, mas eu quero ter 3 filhos. E aí, né, se eu tivesse dando um exemplo, mas o meu apartamento não cabe um quarto para todos os filhos. Nossa, mas agora eu já comprei. E agora? Ah, não, então eu vou ter que mudar meus planos. Se eu não for vender o apartamento, eu vou ter que mudar meus planos dos filhos. Então, como a gente não tem essa preocupação do tipo, nossa, em vez de eu pensar em patrimônio, eu primeiro preciso cuidar dos meus investimentos, a gente acaba tomando decisões ruins, porque age na emoção sem pensar na questão de ter o patrimônio, de ter o bem. Mas a que custo aquele bem está me saindo? Né? Se a gente tivesse uma cultura de pensar um pouquinho diferente, né, onde a gente falou da educação financeira que vem lá de trás, cara, as histórias poderiam ser outras. A gente talvez fosse um país onde a gente não vivesse tão endividado assim, que a gente não acreditasse tanto nas possibilidades que o governo tenta passar para a gente, que vem de anos, né? Não é do governo atual, vem de anos. Né? Então, assim, é muita coisa que se a gente tivesse preocupado lá atrás, talvez hoje a gente fosse um país completamente diferente. Mas dá tempo de mudar. O Brasil é um país, cara, onde as pessoas elas se importam muito umas com as outras. Então elas querem trabalhar, elas estão dispostas a fazer isso. Existe uma porcentagem que não. Existe uma porcentagem. Sempre vai ter. Todo país isso tem. Todo lugar isso tem. Mas nós somos um país de um povo muito trabalhador. A gente só precisa de um pouco mais de direcionamento do que fazer com o nosso dinheiro. Porque tem uma história, e essa história é muito famosa, do cara que vendia milho na praia. Você já ouviu essa história? Não. Não? Não te conto essa história. E essa história é real. É? Real. Tinha um desses influenciadores de finanças, ele estava na praia e ele tem até uma foto com esse cara nas redes sociais dele. Ele conta que um dia ele estava aproveitando o final de semana na praia e o cara veio voando um carrinho de milho. Esse milho quente. Milho cozido. Aí ele, conversando com o cara, perguntou, poxa, você vende quantos milhos? Ele falou, eu vendo de 100 a 120 milhos todos os dias. Ele falou, sério? Ele, sério? Ele, pô, R$10 o milho. O cara vende de 100 a 120 milhos todos os dias. Poxa, o cara é milionário. Se for pegar uma base de 100 milhos, ele dá R$1.000 no dia. Aí ele perguntou, pô, mas você trabalha todo dia? Ele, não, eu trabalho sexta depois do almoço, sábado e domingo. E você vende nessa média? Sim, eu vendo nessa média. Aí ele começou a fazer a conta. Ou esse influenciador começou a fazer uma conta. Poxa, esse cara ganha em média R$3.000 no final de semana. No mês, dão R$12.000. Vamos tirar aí que ele gasta R$2.000 de matéria-prima, porque ele que empurrou o carrinho. Não tem ninguém empurrando o carrinho é elétrico. Ele fica andando aqui na praia, pra lá e pra cá, vendendo o milho dele. Ele gasta com milho, manteiga e gás. E água. Então, vamos tirar os R$2.000. Então, o cara tem R$10.000 livre para trabalhar sexta, sábado e domingo. Aí ele falou, poxa, isso é muito mais do que muita gente ganha. Aí ele continuou conversando com o vendedor. Falou assim, pô, mas e aí, o que você faz nos outros dias? Ele, não, eu sou auxiliar de pedreiro, eu trabalho na obra ali atrás. Ele falou, pô, ganhando tanto que você ganha vendendo milho, você ainda trabalha na construção, velho? Trabalho. Porque eu não posso contar sempre com a venda do milho. Porque o final de semana que está chovendo, eu não vendo. O final de semana que está fazendo frio, eu não vendo. Então, eu vendo nas épocas boas.
Os meus filhos, eles não podem olhar a época boa ou ruim. Os meus filhos dependem de mim. Eles estão lá em casa esperando eu levar o pão, eu levar o leite. Então, quando a gente começa a falar de finanças e a gente entende que talvez a nossa renda ela não seja o suficiente, a gente precisa começar a falar sobre renda extra. O que você faz para você poder alavancar? Porque a renda extra ela serve para poder alavancar suas finanças, seja por investimento ou seja para te tirar de uma situação de endividamento. Então, é muito interessante. Quando que você começa a pensar em renda extra? Cara, quando você olha para o seu orçamento. Quando você vê que aquilo que você está fazendo, às vezes não dá. Às vezes aquilo não é o suficiente. Ou então, quando você olha para aquilo e fala assim, não, até dá o dinheiro que eu ganho. Mas eu quero acelerar. Em vez de realizar isso aqui em 5 anos, eu quero realizar em 2. Então, eu vou começar a fazer renda extra. Né? Cara, isso é muito legal. A ideia das minhas empresas surgiram da renda extra. Menos a de mentoria de finanças. Mas todas as outras surgiram da ideia da renda extra, de acelerar os meus planos. Como eu não conseguia isso só com uma empresa, eu falei, cara, eu preciso abrir outras. Então foi assim. E funciona. Funciona. Não, sensacional, César. E agora nós vamos entrar no momento aqui que a gente chama de empreendedores CNPJs, que é um momento de dicas. Certo. Né? Eu sei que a gente no bate-papo aqui já teve um tanto, eu tenho certeza que o papel e a caneta que eu pedi para a pessoa pegar no início ali já está todo anotado, mas agora nós vamos para realmente dicas. E primeiro que eu queria, César, é uma dica de um erro que você cometeu em uma das suas empresas, nessa jornada aí, que você aprendeu muito com ele. Nossa. Tem vários, cara. Tem vários erros. Assim, porque a vida do empreendedor é aprender com os erros, cara. Sempre dando ruim pra Nossa, você tá louco, cara. Tem muita coisa. Mas assim, voltado pro lado das finanças, né? Um dos principais erros que tinha é justamente não ter controle. Não ter controle. É não saber para onde o dinheiro vai. Cara, isso é assim primordial. Como que eu aprendi isso? Eu vendo o dinheiro entrar, precisava comprar as coisas, eu sabia que eu gastava menos do que eu estava ganhando, aí eu não sabia para onde estava indo o resto. No final das contas eu não tinha. Falei, cara, mas o que está acontecendo? O dinheiro está entrando, eu sei que o dinheiro está entrando, mas para onde que ele está indo? Se eu não estou gastando tudo. Estava gastando tudo, mas... Você tinha a sensação que não estava. Tinha a sensação que eu não estava. Mas por que eu tinha essa sensação? Porque eu não tinha controle, eu não tinha um orçamento na mão. Então, ter esse orçamento é muito importante. Detalhar as coisas é muito importante. Principalmente nesse começo. O que é o começo? O começo é quando você está ali aprendendo agora. Tem muita gente que fala, você não precisa anotar cada real que você gasta. Para quem está começando, precisa sim. Como que você vai criar o hábito se você não faz? Precisa sim anotar. Né? Então, quando eu comecei a fazer isso, de fato, eu comecei a enxergar as coisas com mais clareza. Quando eu comecei a anotar, olhar, planejar tudo que eu ia fazer, olhava estoque, olhava isso, olhava aquilo, eu falei, opa, aqui tem uma margem. Quando a mentoria de finanças chegou, aí que abriu mais o meu leque ainda, que eu falei, agora eu tenho condição de trazer isso para dentro dos meus negócios. Tenho condição de levar isso para um nível diferente de onde eu estava. E Dejan, a coisa mais incrível que acontece nas mentorias é a quantidade de empresários que não tem um trabalho de contabilidade bom. Cara, a contabilidade, ela é o coração de uma empresa para ela não quebrar. Para ela, você sabe disso muito bem. Ainda bem que não é eu que estou falando, tá? Não, eu estou falando porque, cara, uma das coisas que acontece é as pessoas que não sabem separar o CPF do CNPJ. Sim. Então, você já passou por N casos assim, eu tenho certeza, de pessoas que têm uma contabilidade ali impecável, paga todos os impostos, mas a saúde financeira daquela empresa não está legal. Sim. Porque a pessoa entende, não, o dinheiro da minha empresa é meu. Nem sempre o dinheiro da sua empresa é seu, por mais que a empresa seja sua. Porque você precisa ter um capital para poder fazer a empresa crescer. Você precisa ter um capital para poder fazer aquilo girar, um negócio acontecer. Então você precisa investir aqui em maquinário, em produto, você precisa investir em marketing, você precisa investir em várias coisas. Então, como que isso vai acontecer? Se você organizar as suas finanças. Se você tem uma contabilidade estruturada, se você tem uma contabilidade transparente. É porque o negócio, ele precisa de honestidade. E a honestidade começa ali no produto que você está oferecendo. E só fazendo parênteses, a honestidade começa de você com você mesmo, né? Você CPF com você CNPJ, né? Exato. E é uma das coisas mais difíceis. Já peguei clientes meus assim que tem um grande problema, que é um problema contábil.
Não porque a empresa tem algum tipo de inadimplência contábil, que não emite nota, que só nega. Não é isso. Ele não sabe que é uma empresa dá de lucro. Não sabe, exatamente. E isso é um problema, né, que a gente tem batido muito nessa tecla nos últimos anos, a gente aqui nas CNPJs, porque e isso é uma questão cultural mesmo das empresas de contabilidade, é que elas não fazem a parte contábil. Elas fazem a parte de folha, a parte fiscal, e desde quando teve o Simples Nacional, lá em 2007, as contabilidades não. Agora no Simples Nacional a gente paga imposto sobre faturamento, você não precisa de contabilidade. E isso é um equívoco. Então toda vez que uma empresa migra para CNPJ, mas cadê sua parte contábil? Não, deixa eu pedir meu contador. Ele entra em contato, não, você não tem parte contábil. Você paga o Simples e é isso. Ela te manda a guia lá e boa. Não, mas você não consegue mensurar só com o seu faturamento quanto que realmente é o custo da sua empresa. Né? O que você tem lá de despesa e custo, fazer uma DRE gerencial organizada e tal. Tanto que com isso, a CNPJ, uma coisa que a gente tem como diferencial, é trazer em todos os nossos planos de contabilidade um sistema financeiro gratuito. Isso é excelente. Porque a gente fala, velho, o básico que você precisa fazer é ter uma boa gestão financeira do seu negócio. Exato. Porque você tendo uma boa gestão financeira do seu negócio vai te ajudar a saber quanto que você vai tirar dessa empresa ou não. Não, vai saber se você pode tirar da empresa ou não. Porque talvez você está com uma empresa faturando tal, mas não tem lucro. Exato. E aí talvez uma precificação errada, talvez uma matéria-prima está muito cara daquilo que você está comprando. E aí são vários fatores que precisam ser analisados. Mas, e aí eu não sei, foi até legal você tocar nesse ponto que me gerou uma curiosidade. A gente tem uma sensação aqui, olhando para finanças das empresas, que a grande maioria das pessoas físicas acabam não tendo uma boa gestão financeira porque não tem uma boa gestão das suas empresas. Mas o que eu queria te perguntar é isso. A visão é essa? Mesmo é ao contrário, o fato dela não ter uma boa gestão da pessoa física acaba não tendo na pessoa jurídica? O que eu entendo e eu acredito é justamente isso. Porque ninguém nasceu sabendo empreender. Ninguém nasceu sabendo cuidar de dinheiro. Então, se a pessoa cresceu não sabendo cuidar de dinheiro, cara, ela não vai saber cuidar de uma empresa. E aí você tem um mercado que, de certa forma, as pessoas acabam empreendendo por necessidade ou por oportunidade, poucas se preparam para isso, e pega, muitas das vezes, empresas de contabilidades que estão despreparadas e não abraçam essa parte educacional. É o que a gente está fazendo aqui no podcast, o Conecta CNPJs, o Mobiliza CNPJs que a gente faz, é porque a CNPJs entendeu que a gente precisava abraçar essa dor, que é a dor da educação. Sim. Eu falo muito aqui internamente, falo isso com todos os nossos clientes, que eu vejo que no futuro todo negócio vai ser de educação. Todo negócio. Então, sei lá, minha mãe tem um depósito de madeira de construção. Ela não precisa preocupar em vender, ela precisa ensinar as pessoas a como usar aquele determinado produto. Exato. Não, mas eu não vou usar mais esse produto tão ótimo, tem um produto melhor, então para de vender cimento, vai vender massa pronta, que já o cimento ali, pronta para o cara mexer. Então, o grande desafio hoje das empresas, e aí a CNPJs, como empresa de contabilidade, abraçou isso, que é nós precisamos educar o nosso mercado. Quanto mais conhecimento nós gerarmos, mais as pessoas vão estar preparadas para consumir melhores os nossos produtos, né? E isso é um desafio muito grande. Você definiu muito bem, Tejan. Muito bem. Porque é a educação que move as coisas. E, infelizmente, né, a gente vê cada vez menos as pessoas querendo se tornar professores. Sim. Né? Hoje é difícil você encontrar uma pessoa que quer formar em pedagogia e dar aula para criança. Né? É difícil você encontrar uma pessoa que vira e fala assim, não, poxa, eu quero ensinar fulano a fazer isso. Cada vez mais está ficando difícil a gente encontrar pessoas que fazem isso por amor. Minha mãe foi professora durante muitos anos. O sonho da minha mãe era que eu fosse professor. Foi na terça-feira, eu dei uma palestra em uma outra empresa, e terça-feira foi o dia dos professores. E a minha mãe sempre falava comigo, César, eu quero que você dê aula. Eu falei, mãe, eu não tenho perfil nenhum para dar aula. Agora hoje estou aqui ensinando as pessoas. E eu falei, mãe, eu vou te dar um presente então. Hoje eu vou dar uma palestra para uma empresa e tal, isso aqui. Ela, nossa, que legal. Peguei, mandei a foto para ela, ficou toda feliz diante dos professores e tal. Mas é justamente isso, né? Esse diferencial que os CNPJs têm de querer educar os clientes, e mais do que os clientes, querer educar a cidade, que isso que vocês estão fazendo é um movimento para a cidade, para os empreendedores da cidade. Isso é muito importante. Olhando assim, para dentro da nossa cidade, cara, a gente tem muita gente boa. Tem muito nicho muito bom,
muito nicho, muito necessário aqui. Muito. E muita gente, às vezes, crescendo de forma desordenada. E, geralmente, quando a pessoa cresce de forma desordenada, o futuro dela, financeiro, e naquele negócio, não é muito fácil. Ela pode sim dar certo e tal, mas ela poderia ser muito melhor. Por isso que contar com uma contabilidade é muito importante. É você contar com alguém que saiba o que você precisa fazer. Né? A contabilidade ela te direciona. Justamente nisso que você falou. Pô, não é só pagar imposto. É você saber se a sua empresa realmente está lucro. Se a matéria-prima que você está comprando está cara ou está barata. Se você está precificando do jeito certo. Se o público que você está vendendo está realmente comprando aquilo que você está oferecendo ou não. Se você precisa mudar o foco ou mudar o público. Então, a contabilidade ela te ajuda a isso. Por quê? Como que você descobre isso? Cara, olhando para o número. Se seu dinheiro está pouco, está vendendo pouco. Por que está vendendo pouco? Ou então, pô, está vendendo muito, mas está tendo pouco lucro? Por quê? É tentar entender, é precificação. Sim, entender se isso é estratégia, né? Isso é estratégia. Então, talvez o meu foco é marketing. Então, velho, seu preço está errado, você tem que melhorar. Não, meu foco é volume, eu quero vender muito ganhando pouco. Ok, mas o volume está sendo atingido dentro do que você está realmente buscando? E isso é o desafio, porque a pessoa não tem nem controle e nem planejamento. Exatamente. E aí eu vi você explicando tudo isso de gestão. Eu falei, a pessoa física e a pessoa jurídica sofrem da mesma coisa. Sofrem da mesma coisa. Principalmente quando o responsável pela pessoa jurídica é a pessoa física. Sim. Porque às vezes ela não tem o controle necessário para poder fazer aquilo que precisa ser feito. Principalmente empresas que crescem muito. Porque essas empresas que são menores, aquelas empresas mais residenciais ali, familiares, sim. Essas empresas, elas, de um jeito ou de outro, elas ainda chegam lá. Né? O pessoal vai tampando um buraco aqui, sofre um pouquinho ali e tal. Mas quando a empresa cresce muito, isso não pode ficar na mão de uma pessoa só. Esse crescimento ele tem que ser compartilhado, para as responsabilidades serem compartilhadas. Agora, se você cresce desse tanto, e eu não estou falando de crescimento em número de pessoas, eu estou falando de crescimento de produto, crescimento de marca. Sim. Se você cresce tanto e você não cuida do seu financeiro, nossa, esse crescimento pode estar te levando assim para um lugar que você não gostaria de estar indo. Isso para a gente é tão forte que além do sistema, né, que a gente dá de forma gratuita ali, já incluso no nosso plano, o nosso primeiro pilar da jornada do nosso cliente é a organização. E a organização financeira. E tá certíssimo. Né? É engraçado que muitos clientes não passam desse pilar. E a gente tem muito esse desafio. Né? Você falou do anotar, eu acho isso tão forte e tão legal. E acho que todo mundo que não tiver anotado anota, porque parece ser simples, mas não é. O quanto de pessoas que mesmo a gente dando sistema gratuito, eu dando treinamento do sistema, eu tendo uma gerente de sucesso que acompanha nos primeiros 60 dias ali a usabilidade do sistema, as pessoas não conseguem fazer. Hábito. Justamente. É hábito. Isso é hábito. Porque a gente não tem o costume de fazer isso. A gente não foi ensinado a fazer isso. E aí que a gente vem. E tudo bem, se você não acha que não tem o hábito ou não quer fazer, tem alguém que faz. O que você não pode é não ter. Exatamente. Tanto que o produto dos CNPJs que mais cresce nesses últimos tempos é a terceirização da financeira. Porque a empresa de contabilidade sempre terceirizou a folha, o fiscal e o contábil. Aí. Né? E o financeiro, o cliente que tinha que mandar. Só o cliente não conseguia fazer, mas eles não mandavam isso. Os escritórios de contabilidade que já não queria fechar a contabilidade mesmo, adorava. Qualquer coisa falava assim, cadê minha contabilidade? O cliente nunca mandou um extrato, nunca mandou uma planilha de conciliação, nada, nunca me mandou um documento de uma conta, de um contrato que ele pega, então passava batido. Mas a gente entende que uma boa gestão financeira, seja ela feita pelo empreendedor, pelo empresário ali, ou dentro de um imposto, que seja terceirizada, ela é essencial para o negócio funcionar, para o negócio poder tomar decisões. Exatamente. E se a pessoa não quer fazer isso, cara, ela precisa comprar tempo. Como que ela compra tempo? Contratando um profissional que vai fazer aquilo para ela. Desde que seja um profissional capacitado, né, gabaritado para poder fazer. Não vai contratar qualquer cabeça de bagre para poder fazer as coisas, não, que você vai ter dor de cabeça. Porque até para contratar uma pessoa, a pessoa precisa estudar quem ela está contratando. Ela pode não querer saber nada de finanças, mas ela tem que saber na mão de quem ela está confiando o dinheiro dela, na mão de quem ela está confiando a empresa dela. Porque, cara, ela está confiando uma das coisas principais da vida dela, na mão de outra pessoa. Essa pessoa está preparada para poder lidar com aquela responsabilidade? Está preparada para assumir tudo aquilo que a pessoa está confiando que ela vai assumir?
Então isso é muito importante. Se você não quer fazer isso porque você não tem conhecimento, procure uma pessoa que saiba fazer. Mas entenda quem que você está chamando para poder fazer aquilo também. Não dá para sair confiando na mão de qualquer um, né, Dejane? Assim, eu tenho certeza que você já teve vários clientes aqui que vieram de situações muito ruins. Fala, cara, eu preciso que você me ajude porque quem estava me ajudando antes não sabia de nada. E isso acontece muito, cara. Isso acontece muito. É muito mais normal do que eu pensava que era. Porque quando eu comecei nessa coisa também, eu pensava assim, cara, ninguém fala de dinheiro, então não é todo mundo que está passando aperto. Não é todo mundo. Depois que eu fui ver que é o contrário, ninguém fala porque está todo mundo passando aperto e ninguém quer falar. Isso é difícil, cara. Isso é muito difícil. Porque quando a gente fala, você fala da parte de contabilidade de uma empresa, eu falo das finanças pessoais, de investimentos e tudo mais, de certa maneira a gente não está lidando só com o dinheiro ou com o número em si. Cara, a gente está lidando com a esperança da pessoa. A pessoa acredita que é você que vai ajudar ela a sair de uma situação ruim, ou é você que vai ajudar ela a alavancar o próprio negócio, a fazer ela entender onde ela está. Então, ela não está comprando o seu serviço, ela está confiando em você a esperança que ela tem de dias melhores. Perfeito. E isso é uma responsabilidade muito grande quando você para pensar assim, friamente, nessa situação. Né? Uma vez eu estava com um mentorando meu e ele falou, cara, eu não comprei uma mentoria, eu comprei um sonho. Porque eu estou acreditando que isso aqui vai me ajudar a chegar lá onde eu quero. E de fato, né, com as orientações que eu passei para ele, toda a disciplina, porque a mentoria ela não é para mim, porque eu já sei, vai de quem está lá aprendendo comigo. Como se diz, ela talvez é uma parte, né? Talvez, sei lá, Cara, 30%, 40%. O restante é com a pessoa. pessoa. A mesma coisa os CNPJs. Não adianta você fazer a contabilidade impecável se a pessoa, no final das contas, entre ela e ela mesma, lá no banco, com o cartão, coisa que ela está estourando tudo que ela pode. Então não adianta. Então vai da pessoa. Então quando a pessoa faz esse tipo de contratação, além do tempo, ela está contratando esperança. Porque ela sabe que talvez ela não dá conta daquilo ali sozinha e ela acredita que outras pessoas podem ajudá-las. E é isso que a gente faz, cara. Não, perfeito, César. Infelizmente, o bate-papo tá muito bom. O Felipe já olhou para mim aqui, vai estourar o tempo. Deu hora aqui, né? Mas, César, caminhando aqui para o final aqui, eu queria que você deixasse ali, né, as considerações finais mesmo, seus contatos, como que as pessoas te acham, aquela que talvez quer entender um pouco mais, quer conhecer um pouco mais de como melhorar a sua gestão financeira, né? Deixo aí o caminho aberto aí para você ficar à vontade. Não, beleza. Não, hoje tá muito fácil de me achar. Hoje eu tô só no Instagram, por enquanto. Eu não tô em outras redes sociais. Tô lá como César Ugolini no Instagram. Lá tem várias dicas, tem alguns posts que eu faço como você se organizar ali de forma mais objetiva e mais rápida para um determinado objetivo que você tem. Então tem várias dicas legais no Instagram. E é lá onde que tem o formulário, onde que a pessoa preenche para poder se interessar na mentoria. Quando a pessoa precisa buscar a mentoria, ela precisa preencher um formulário. Para a partir desse formulário eu entender como que eu vou estruturar a mentoria dela. Então tá lá no meu Instagram, no link da bio, só clicar lá, preencher o formulário e vai me encontrar lá, tem meu telefone, tem tudo, e é assim que a pessoa me acha, né, Jean? Não, ótimo. Amigo, quero te agradecer. Isso. Para mim foi uma honra, foi um prazer trocar essa ideia aqui com você, te receber aqui no CNPJ, na CNPJs, no CNPJ Cast. Gostei muito do bate-papo. Espero que a gente possa fazer isso mais vezes. Eu tenho certeza que o pessoal também gostou bastante. Que bom, também adorei participar. E sempre que tiver oportunidade, pode contar comigo que eu vou vir. Opa, não vamos dispensar. Não, porque a gente gosta muito de ter essas trocas. A gente acha que isso é muito valioso. Então, vamos fazer mais coisas juntos. Vamos sim. Valeu. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Não deixe de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder com o maior prazer. Então, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Valeu!